pode, já vai começar. Deixa ficar em silêncio um pouquinho. Pessoal. Fica sentadinha, né? Se quiser, Flavinha. Deixa eu ler. Todo mundo aí está ouvindo? Alô, pessoal. Quem tiver por aí, vamos levantar a mão para poder ver se está me ouvindo direitinho. Que aí eu começo com a transmissão, tá bem? Não? Fernanda, eu espero até quando? Eu não sei se o pessoal está me ouvindo ainda, essa aqui é a questão. Tá ouvindo, beleza? Ótimo. Então, vou começar, tá bom? Bom, primeiro eu queria agradecer o pessoal que está aí assistindo hoje. Meu nome é Tiziana. Eu estou aqui com o pessoal da SBGC e estamos transmitindo ao vivo aí para o compartilhamento dos cases, né? Que a gente está fazendo aqui no evento em parceria com a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. A ideia hoje é compartilhar um pouco com vocês o nosso case aí da ICN. A gente subiu um PDF para vocês assistirem, mas também tem uma versão impressa, que é a versão original. No final eu vou colar o link aí para vocês assistirem, vocês poderem compartilhar, porque está sendo sempre atualizado, né? A ICN, na verdade, é uma sociedade aí de propósito específico que existe para servir a Marinha do Brasil na construção de submarinos, né? Sendo que esse é o nosso grande desafio, é fazer 4 equipamentos convencionais movidos a diesel-eletricidade e um submarino nuclear, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho aí o nível de complexidade do contexto em que a gente está trabalhando, o equipamento que a gente trabalha, né, que é o submarino, é um equipamento de altíssima complexidade com muitos componentes envolvidos, o que torna a sua gestão, do ponto de vista de conhecimento, muito, muito complexa. Pra vocês terem ideia, o equipamento aqui, que é o automóvel, né, que está aqui logo no início do nosso gráfico, todo mundo conhece ou já viu aí um carro, a gente entende que esse automóvel ele tem um tempo médio de fabricação de 23 homem-hora, ou seja, menos de um dia em homem-hora aí fazendo o equipamento. Ele usa, em média, 3.000 componentes no equipamento até de relativa complexidade e tem menos de 2 toneladas. E quando a gente começa a falar aí de equipamentos já voltados para a guerra e tal, a gente pode falar de caças ou pode falar de mísseis, que são equipamentos que têm muito mais homem-hora para poder fabricar ele. Um caça, por exemplo, demora 57.000 homem-hora e tem 30.000 componentes. Ou até mesmo um avião comercial, né? Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de entrar em um. E aí um Boeing 777, que é um dos maiores aviões comerciais que tem hoje, é um equipamento de 50.000 componentes, perdão, 50.000 homem-hora para fabricação e 103.000 componentes com 250 toneladas. Então, mesmo assim, ele é um equipamento que tem 20 vezes menos componentes para gerir que um submarino nuclear, por exemplo. O submarino nuclear, a gente estima o trabalho em 5 milhões de homem-hora de trabalho, que dá quase 7 anos fazendo a construção dele. São 950.000 componentes, quase 7.000 toneladas no modelo do SNBR, que é o modelo do submarino nuclear brasileiro. E que ainda assim não é dos maiores submarinos nucleares que existem no mundo, né? É interessante também, no nosso contexto, saber que hoje há 321 submarinos convencionais no mundo e 138 nucleares. E apenas 49 dos países do mundo têm submarinos, sendo que apenas 6 têm capacidade de fabricar submarinos nucleares
e o Brasil vai ser o 7º muito em breve. Né? E qual é o contexto aí dessa história? Né? O contexto, na verdade, é o contexto da Estratégia Nacional de Defesa. E isso é uma grande mudança de paradigma em relação ao que tínhamos antes no fornecimento de equipamentos de defesa para o Brasil. Porque antes o Brasil era um mero comprador de equipamentos de defesa. E desde 2008, quando mudou a AND, né, a Estratégia Nacional de Defesa, ela colocou como paradigma que o Brasil precisa ser um parceiro no desenvolvimento e também na aquisição de conhecimento para fabricar esses equipamentos. Com isso, ele vai se tornar autônomo, né, independente na sua capacidade construtiva. Então, por isso, essa parceria estratégica é toda baseada em que a gente chama de transferência de tecnologia, que daqui para frente eu vou chamar de TOT, né, em inglês Transfer of Technology. Bom, então, para vocês terem ideia aí do quanto demora para a gente, enquanto empresa privada, para adquirir competências que nos permitem fazer o submarino, eu costumo fazer esse paralelo aí, essa brincadeira, dizendo que se a gente tivesse começado lá na França, porque a ICN ela começou a enviar pessoas para a França para treinar a aprender o aprendizado de fazer submarino em 2011. E esse processo ele foi até 2015, mais ou menos. Então, se a gente tivesse mandado, eu, a garotinha, né, que é essa foto aqui, lá para a França, e tivesse voltado como adulta, como agora, ainda assim não teria sido suficiente para adquirir todo o volume de conhecimento que esse pessoal adquiriu lá na França. Porque somente lá no MTP, que é o nosso Master Training Plan, é o treinamento Master, né, o plano de treinamento Master, que envolveu 115 pessoas, foram 14 mil homens-dia, o que dá cerca de 38 anos de treinamento. Aí eu denuncio um pouco a minha idade, mas a gente ignora um pouquinho. Além disso, uma outra forma de receber a TOT é por meio do recebimento de documentos técnicos, né, que a gente chama de TDP. E até então a gente recebeu, desde 2011, 193 mil documentos em versão original. Ou seja, a gente não está contando aí os documentos derivados dessas versões originais, que são aqueles que nós usamos para trabalhar na fábrica no dia a dia. A gente não está falando de instruções técnicas, a gente não está falando de cadernos de construção, nem de controle de qualidade, de documentos emitidos, enfim, a gente está falando de documentos recebidos por meio da transferência de tecnologia. Fora isso, nós recebemos também, nesse meio tempo, continuamos recebendo, porque é um processo contínuo, até o final do 2º submarino, receber assistentes técnicos franceses, já vieram 114 pessoas aí trabalhar conosco, mais documentos de TDP, conforme a atualização de configuração do equipamento, e até final de 2016, 10.616 homem-dia de treinamento no Brasil. Ou seja, é um volume realmente muito grande de treinamento envolvido, de documentação recebida, de pessoas como assistentes para poder fazer essa máquina funcionar e conseguir construir esses equipamentos complexos. E com isso, em 2015, diante de uma série de desafios, foi criada a área de conhecimento e inovação na ICN, né? E um pouquinho de histórico aí para vocês, a gente teve nesse meio tempo alguns desafios e para isso nós escolhemos algumas estratégias, adotar algumas estratégias. Grosso modo falando, o primeiro grande desafio é acelerar essa transferência de tecnologia. Por quê? Foram 115 pessoas treinadas na França e na nossa fábrica no Brasil tem mais de 1.700 pessoas. Então nós precisamos ser mais eficazes. Não dá para transmitir conhecimento do mesmo jeito que nós fizemos anteriormente, né? Então, uma coisa muito importante é entender que nós tivemos, no início, entre o momento em que a ICN foi criada, lá no final de 2009, e o momento em que nós fomos para a fábrica em Itaguaí, no Rio de Janeiro, que foi em 2013, junho de 2013, nós tivemos um período de 42 meses para poder se preparar. Só que quando a gente começa a trabalhar numa fábrica, as coisas acontecem muito rapidamente, as pessoas precisam estar prontas para já. A gente não pode ter o mesmo nível de espera que nós tínhamos antes. Então, a gente decidiu, vamos dizer assim, quebrar alguns paradigmas em relação ao que nós fazíamos antes para assegurar o aprendizado.
Primeiro, a gente resolveu transformar as trilhas de aprendizado em trilhas mistas, que até então todas essas trilhas eram 100% presenciais, em sala de aula ou pelo trabalho. E as pessoas eram todas consideradas em treinamento até o momento em que elas estavam prontas a produzir. Então, a gente decidiu contribuir mudando a maneira como nós treinávamos, fizemos uma abordagem chamada Blended Learning, né, que vocês devem conhecer, em que o aprendizado envolve uma parte online, uma parte presencial, uma parte com missões para cumprir, e por aí vai. Além disso, a gente descobriu que isso é uma tendência global, não é só na ICN, que boa parte das pessoas prefere aprender sozinha e aprender no tempo em que elas consideram justo para se desenvolver. E com isso a gente começou a promover aprendizado chamado self-learning, né, ou self-assessed, que é o autoaprendizado e muitas consultas. E aí começamos a trabalhar a partir do arcabouço documental que nós tínhamos, que são os documentos técnicos recebidos ou produzidos pela empresa, começamos a associar isso a um módulo de e-learning. E com isso a pessoa consegue, mesmo sem nunca antes ter visto aquele documento, sem nunca ter trabalhado com aquilo, ter o básico, ter, vamos dizer assim, o roteiro para ela conseguir se situar e aprender. Ela vai navegar melhor na situação, mesmo sozinha, mesmo sem ter recebido um treinamento antes, pois o essencial está ali. E toda a nossa consulta, para incentivar ainda mais o acesso, além de linkada com a relevância, que é aquilo que a pessoa precisa de ostentar para poder produzir, ela está linkada com o gamification. Por quê? A gente sabe que essa geração mais nova, né, esse pessoal que começou a trabalhar de uma maneira diferente, gosta de interagir, gosta de compartilhar, gosta de colaborar e gosta de sentir a recompensa, de certa maneira, por isso. Então, todo nosso portal de conhecimento e inovação ele é gamificado. E nossas iniciativas também. Uma outra estratégia importante é entender que nós precisamos trabalhar com a sucessão de pessoas de conhecimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente foi para lá, para a França, a gente precisava ter um determinado perfil que pudesse capturar este conhecimento e pudesse transformar esse conhecimento em algo que fosse reproduzido aqui no Brasil. Só que esse perfil é um perfil que, pela situação nossa naquele momento, a gente não tinha muitas opções. A gente precisava de alguém que pudesse entender a lógica construtiva do equipamento com uma curva de aprendizado muito mais rápida. Então, nós optamos por contratar, em sua maioria, pessoas que já tinham vindo de experiência trabalhando com esse tipo de equipamento, ou na construção naval, ou no arsenal de marinha. Então, eram pessoas muito experientes, tanto que a média de idade de pessoas que nós mandamos para a França é 55 anos. Né? As principais lideranças da equipe têm 55 anos. Os principais especialistas se foram para lá também. Isso nos gera um problema de sucessão e um gap geracional muito grande. Por quê? Porque as pessoas que estavam entrando para trabalhar em seguida e que precisavam ser formadas como a nova geração especialista ou líder, é uma geração que tinha 25, 30 anos menos de experiência que esse pessoal. Então, como é que eu acelero isso? Como é que se faz isso? Então, primeiro a gente decidiu trabalhar com o que a gente chamou de agentes de conhecimento, que é um conceito amplo e que aqui eu vou trabalhar como aqueles que trabalharam conosco na fábrica de conteúdos. É como se fosse uma usina de conteúdos mesmo. E o que é esse dispositivo da fábrica de conteúdos? É a gente trabalhar no que eu costumo chamar de simplificação radical do conhecimento. Eu tenho que explicar aquilo de uma maneira muito completa, porém, ao mesmo tempo, bastante elementar para permitir o entendimento de todo mundo. Isso quer dizer que a gente pegou o agente de conhecimento, que no caso é a pessoa que domina determinado tema, e a partir de uma organização, ou de, digamos assim, do seu contato prévio, do seu domínio com documentos de projeto e com mídia, eles foram convidados a produzir um documento de base que a gente chama de relatório de base. E o que é esse relatório de base? Ele não vai reproduzir o procedimento, ele não vai reproduzir aquilo que está no documento técnico. Ele vai se concentrar em dicas, em lições aprendidas e em pontos de atenção que, se me permitem falar em carioquês avançado, né? Dica, enfim, todo mundo sabe, mas as lições aprendidas é justamente aquilo que nós poderia ter dado errado, o que deu errado, o que nós descobrimos como fazer melhor. E os pontos de atenção é o seguinte, é o que eles dizem lá no Rio, a gente sabe que pode dar ruim, né? Então, prestem atenção porque vai dar ruim.
Então, antes que dê ruim, olha para isso daqui e vamos fazer desse jeito, porque eu já fiz antes e sei que assim vai ser melhor. Então, isso é super importante para a gente conseguir gerar basicamente dois objetos. O primeiro, um objeto online, que é aquela questão básica do autoaprendizado, como falamos. E o segundo é um percurso de conhecimento. Um percurso de conhecimento não é uma trilha de aprendizado. O percurso de conhecimento é um caminho das pedras. É assim, olha, eu já vi isso antes, eu já entendi este tema antes. Se você fizer nesta ordem proposta, ou se você consumir estes documentos ou esses trechos de conhecimento, você vai ter muito mais capacidade de absorver com rapidez do que se você for aprender quebrando a cara como eu. Então, grosso modo, é esse conceito. É o caminho das pedras de uma pessoa mais experiente para aquela pessoa que, em teoria, não teve contato com aquilo ainda. E é interessante o percurso, por quê? Porque ele é adaptativo. Quando a pessoa olha para aquilo e reconhece alguns pontos de seu próprio conhecimento, consegue acessar que ela já domina, ela pula aquela etapa e vai logo para aquela outra que ela já sabe que está faltando. Então, é bastante interessante isso como metodologia para promover o autoaprendizado sem desmotivar as pessoas, né? Mantendo aquele conceito de relevância. Então, para esse dispositivo aí de aprendizagem, nós temos como parceiros o Ministério da Educação Nacional francês, nós temos um consultor presente lá conosco, que é o Philippe Crispin, ele está com a gente desde janeiro de 2016, e ele acompanha esse desenvolvimento dos agentes de conhecimento, ele ajuda a nossa equipe com um conceito que é muito caro à França e que não existe no Brasil, que chama engenharia pedagógica, que é como a gente organiza o conhecimento para que a pessoa aprenda, respeitando os seus mecanismos de aprendizado de maneira individualizada, se possível. E, além disso, a gente tem uma parceira que é a CrossKnowledge, que é uma das maiores empresas de educação corporativa do mundo, que promove anualmente um prêmio reconhecendo inovação em seus clientes. Hoje, a CrossKnowledge tem mais de 17 milhões de usuários no mundo e promove esse reconhecimento, esse benchmark interno. E no ano passado, a ICN foi laureada com o prêmio de melhor iniciativa em criação de conteúdo, né, concorrendo aí com mais de 30 iniciativas internacionais, né, de grande porte. Então, para a gente foi uma grande honra poder fazer isso e aproveito para parabenizar aí a equipe que contribuiu para que isso acontecesse no ano passado. Né? Além disso, é interessante entender que toda essa riqueza de conteúdo e toda essa indexação e essa organização do que nós recebemos da França e da nossa produção local, ela é distribuída por três meios, né? Por bibliotecas e canais, que são os itens de autoaprendizado, a pessoa vai em livre serviço quando ela quer, e também por meio dos treinamentos, como falamos, que são os treinamentos místicos, né? E a nossa intenção com isso é promover a industrialização do aprendizado, para que ela seja de maneira maciça e de maneira, ao mesmo tempo, just in time, né? Mas just in time não porque necessariamente vai ter alguém animando o processo, mas porque a pessoa consegue identificar aquilo que ela precisa poder usar e, a partir dali, ela vai conseguir se servir daquilo de acordo com a relevância. Tá? Não sei se você já tem alguma pergunta, mas eu tenho uma pergunta para vocês terem uma dica, aí eu volto um slide. Vocês conseguem, eu pergunto aos presentes, até quem está ouvindo, vocês conseguem imaginar qual é a proporção lá na ICN de acesso voluntário, né, que é a biblioteca canal, e de acesso de treinamento controlado pelo nosso portal? Vocês conseguem imaginar, sei lá, 50%, 40-60%, 90-10%? Vocês conseguem imaginar qual é a realidade da organização de vocês? Como é que funciona isso? Vocês têm alguma ideia de como é lá? Não tenho dados, mas acho que é baixo. A gente não tem uma coisa tão estruturada ali. Certo. Então, lá, o André passou bem perto, André. Hoje a gente está chegando em 80-20. A gente tem acesso livre 80%, 82%, 85%, aí depende de quando a gente pega a medição, e 18% a 20% em treinamento, que é obrigatório, né? Então, isso está em linha com o estudo que saiu aí no início do ano, da Persanda Deloitte, que é um think tank de educação e de outros dispositivos ligados a capital humano, que fica na Califórnia, e que diz que hoje 85% de todo aprendizado organizacional
ele se dá longe dos olhos da empresa. Ele não é promovido ele não é promovido pelas áreas de aprendizagem, seja ela onde eles estiverem, ele é pego de fora, né? São os MOOCs externos, são pesquisa no Google, é canal do YouTube, é coisa que as pessoas colaboram em redes externas. Apenas 15% é promovido animado pelo que está internamente. Então, o grande desafio hoje é a relevância. A gente entende que a ICN está trabalhando em direção à relevância. É uma busca constante para ficar lá, e isso é muito importante, porque a gente só vai se manter interessante enquanto área de conhecimento se a gente estiver olhando muito para a relevância, né? Então, continuando aí, um outro dispositivo interessante é essa capacitação de especialistas, que começou em março desse ano, oficialmente. A gente está trabalhando aí já tem um ano para poder preparar isso. Isso quer dizer o quê? Que, independentemente dessa distribuição massiva de conhecimento just in time, a gente precisa ter pessoas que estejam prontas para resolver problemas de alto nível e que substituam aqueles assistentes técnicos franceses que estão aqui. E essas pessoas a gente está chamando de especialistas, elas vão ter um tempo de formação mais alto, mais longo, perdão, e é um trabalho multidisciplinar, assim como os outros. Aqui que é capitaneado pela gerência técnica, pela gerência de pessoas da organização, que é recursos humanos, e pela nossa gerência também. Então, é muito importante unir forças quando a gente tem algum objetivo estratégico, né? Além disso, um outro desafio é assegurar o aprendizado, né? E para isso a gente trabalha com desafios de produtividade, ou seja, tudo aquilo que a pessoa aprende, a gente procura que seja associado a alguma coisa que ela tem que produzir. E com isso a gente consegue entender se aquilo impacta ou não a produtividade dela ou um objetivo estratégico aí no qual ela esteja atendendo. Eu vou dar uns exemplos para vocês depois, mas imagine que a gente tem que mudar um processo e para isso eu tenho que treinar as pessoas. No nosso caso, nem mudar um processo, tem que implantar um processo novo, porque tudo lá é novo, né? Aí eu tenho que preparar as pessoas. Então, como é que eu meço se isso está andando bem ou não? E aí precisa de uma área voltada para a inteligência para poder correlacionar isso. E, além disso, testes e avaliações para todo o conhecimento que a gente gera, né? E aí é interessante pensar que todo equipamento que a gente recebe, material, ele é nosso material, ele é nosso equipamento. A Marinha nos fornece e vem da França. É muito pouca coisa que a gente consegue comprar no Brasil, porque nós não temos autorização para fazê-lo. Então, imagine que uma pessoa não dominando um processo, mas usar um material ou um equipamento e acaba danificando ele ou desperdiçando o material. A gente não tem como repor facilmente, tem que esperar chegar de fora. Então, é preciso ter uma maneira de acessar se a pessoa conhece bem aquele procedimento antes de começar a se arvorar a fazê-lo, né? Porque o nosso desempenho ele é diferenciado. Então, hoje, os grandes desafios que a gente tem é avaliar isso também. Um outro desafio é a segurança da informação, né? Eu comentava que, apesar de nós sermos uma empresa de alta tecnologia e que trabalha muito no paradigma de inovação, né, na ponta de lança de inovação em tecnologia de defesa, infelizmente, a gente está fechado para muitos ambientes externos por conta de segurança da informação. E aí, não somente ambiente externo fisicamente falando, mas digitalmente falando. Então, a gente não tem, por exemplo, acessos a vários recursos de internet. O pessoal da ICN que está assistindo aí hoje, eu tenho certeza que está vendo por uma liberação especial aí de rede. A gente não pode usar todos os recursos de Google ou todos os recursos de Wikipedia ou de outras maneiras de colaboração, não pode ver vídeo, não pode entrar em rede social. Isso limita bastante a nossa interação com o mundo externo. E todas as nossas aplicações que nós usamos, elas são on-premises, quer dizer, são dentro do nosso ambiente interno de informática, nosso ambiente interno computacional. A gente não pode usar nuvem, por exemplo, é tudo dentro de um container selado. Então, nossa ferramenta de autoria, por exemplo, de conteúdos, de learning, é dentro da nossa rede. Eu não posso usar uma ferramenta de mercado que é nuvem. Se a gente vai fazer uma comunidade prática, ela é dentro da empresa, ela é dentro da rede da empresa. Eu não posso usar um Yammer. A gente não pode usar o WhatsApp para poder compartilhar as coisas. Então, tudo tem que passar por uma rede segura de entrega de conteúdos. E isso é um outro problema para a gente que é resolvido aos poucos, a depender do tipo de desafio. E no caso específico do dispositivo de aprendizado, foi trazendo uma ferramenta de mercado, que normalmente é na nuvem, que a parceira Crossnode desenvolveu para a gente dentro do nosso ambiente computacional. E aí a gente importou aí do trabalho da SBGC os nossos eixos estratégicos de atuação,
para poder contar um pouquinho mais de como foi que a gente evoluiu aí, né, nos últimos 2 anos, né, sabendo que nossa área foi criada em 2015. Então, quando a gente fala de inovação, eu vou já contar algumas novidades para vocês aí, talvez nem todo mundo conheça, mas são algumas novidades que a gente trouxe, são muito recentes. O primeiro que a gente está desenhando dentro da nossa área aí, um escritório de projetos Lean. A gente está fazendo uma modelagem interna para isso. Por quê? E aí eu queria contar uma historinha para vocês, até perguntar para o pessoal, né? Alguém que toca violão? Guitarra? Algum instrumento? Sim, por que, Ricardo? Saxofone, ótimo. Então, eu toco guitarra muito mal. Já dá pra gente fazer um duo de jazz assim. O meu lado muito ruim, sou muito bom. Então, ótimo. Vai fazer um barulho danado. Então, o Fernando canta, ótimo. Mas vou contar uma coisa interessante para vocês. Ninguém colocou essas informações no currículo quando vocês foram recrutados. Porque isso não tem nada a ver com o trabalho que vocês fazem. Se eu vou para uma vaga, sei lá, de engenheiro de processo, eu não vou dizer que eu toco saxofone. Ou se eu vou para uma vaga de, sei lá, se eu vou para uma vaga de RH, eu não vou dizer que eu sei fazer, sei lá, matemática avançada. Ou se eu vou para uma vaga de, deixa eu chutar aqui, auxiliar de risco, de taxagem em risco, que é um caso específico, né? Eu não vou dizer que eu sei fazer um aplicativo no AppPy. Então, o que foi que a gente descobriu? A gente modelando aí, junto com jovens aprendizes, que são aquele programa anual que toda empresa tem que ter, né, até um determinado ponto, a gente descobriu que os nossos aprendizes, eles tinham várias competências que não estavam nos currículos, até porque, como eles eram aprendizes, eles achavam que as competências que eles tinham não eram importantes para a empresa. A gente descobriu que tinha um que sabia, por exemplo, manja horrores matemática, o outro sabia fazer desenho e projeto no CAD, o outro era muito bom em design de aplicativo para celular. E tinha um cara que estava super aprendendo a traçar, por exemplo, ele tinha uma paixão por meio ambiente e ele queria reduzir o uso de papel. E ele estava enlouquecido procurando alguma maneira de fazer a gente não usar papel para registrar folhas de registro de treinamento. E com isso a gente começou a descobrir dessa rede oculta que existe nas empresas, então a gente não consegue enxergar. Que a gente tinha vários talentos que não eram conhecidos. E com isso esses meninos, num prazo espetacular de 2 meses e meio, usando a metodologia de design thinking aplicada para desenvolver um project canvas, né, muito específico, né, qual o problema que eu quero resolver, quais são as partes interessadas, qual é o custo que eu vou atacar, e tudo com contrapartida deles próprios, né, com contrapartidas de recursos das próprias áreas em que eles estavam. E para acompanhamento, usando uma espécie de Scrum, né, a gente tinha às vezes diário ou semanal resultados para apresentar. Em apenas 2 meses e meio, a gente apresentou 4 protótipos e 2 estudos de caso profundos sobre transformação na organização. E usando jovens aprendizes, cuja idade média era 19 anos. Então, a gente está falando de um processo aí de... a gente está falando aí de um processo super, super importante, né? De descobrir o que é que a gente tem, descobrir os recursos com que nós trabalhamos, para melhor aproveitar, né? E a gente está tentando montar a partir disso uma experiência com esse modelo interno para que funcione de outras maneiras, né? Outra coisa interessante também é pensar que nós temos aí o Ideias de Valor, né? Que foi o nosso primeiro programa de inovação aberta. Inovação aberta na ICM, pensem, não é bem isso que vocês estão pensando, porque a gente está falando de um lugar militar. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente está tentando parcerizar internamente e externamente com conhecimento óbvio de todos, né, para poder melhorar processos que não tenham a ver necessariamente com produto submarino, né? E aí a gente usa parceria com o Senai, parceria com o Fijan, parcerias com outros organismos externos ou com outras empresas que possam trazer para a gente alguma melhoria de processo. E desde que começou, em abril de 15, a gente já teve a rede de 204 lições aprendidas e ideias, 40 delas inovadoras e 15 delas receberam um prêmio da diretoria aí, porque foram consideradas de alto valor para a empresa, né? Além disso, a gente está trabalhando aí com comunicação e mudança organizacional.
Eu vou só pedir aí um minutinho de pausa para falar com o pessoal da SCN que está aí online, porque eles estão sem conseguir acessar, eu vou só explicar o que fazer. É. Pronto. Então, voltando aí para a comunicação, né? A gente trabalhou alguns eixos aí em comunicação que são interessantes. Um deles é trabalhar com a mudança organizacional, porque a gente não faz essa revolução toda na empresa de uma vez só. A gente precisa ter um plano sobre onde estamos e como vamos conseguir conquistar mentes e motivações para que elas adiram a essa empreitada, né? A gente montou aí um programa chamado Todos a Bordo, que foi a primeira etapa de gestão da mudança, e cujo objetivo era familiarizar com o aprendizado digital, que era o cerne do nosso problema no primeiro ano. A gente teve como sponsors aí a nossa direção e o Alto Comando da Marinha do Brasil, que era o cliente, e desde então a gente tem conseguido aí 85% de engajamento das pessoas que participam, além dos prêmios e reconhecimento que a gente falou com vocês. 85% de engajamento quer dizer o quê? Quer dizer que 85% das pessoas que têm acesso ao portal acessam ele pelo menos uma vez ao mês. Então, isso é o engajamento. Tá bem? Só mais uma visualização de novo. Uma outra coisa interessante que vai acontecer de novo na semana que vem é a Semana do Conhecimento, né? No ano passado, a gente pensou, olha, a gente ganhou um prêmio, a gente já fez bastante barulho, mas a gente ainda não alcançou a grande maioria das pessoas da empresa, que é o pessoal operacional, o pessoal que não tem estação de trabalho na frente. E para isso a gente precisava o quê? Nivelar não somente a maneira de conversar, mas também dizer que aquilo é maneiro para isso também. E a primeira coisa que a gente fez foi o desafio do conhecimento, que a gente convidou o pessoal a gravar vídeos contando em 1 minuto uma experiência muito legal de aprendizado na empresa, ou compartilhando em até 1 minuto um aprendizado muito interessante que eles tinham para contar para os outros. E aí a gente recebeu 54 vídeos, né, que foram gravados lá na empresa mesmo, e 3 foram premiados em votação popular. Além disso, teve o desafio do acesso, que era aquele gamificação, né, os 20 primeiros do ranking lá do nosso portal receberam um prêmio, um diferencial. E o que é curioso, a gente também colocou pela primeira vez na empresa uma plataforma interativa móvel de apresentação, que chama Classroom. É uma empresa francesa, posso testar com vocês depois, em que nós tivemos 493 pessoas, das 1.000 pessoas que na época a gente tinha na fábrica, tá? Participando dos eventos online. Você usa o próprio celular para poder interagir, responder perguntas, votar, e aí foi super interessante, porque acaba com aquele mito de que a tecnologia não é acessível, né? Isso é muito complicado. Então, no total, nós tivemos 851 pessoas de 1.000 presentes na empresa naquela época, participando de pelo menos uma das atividades. Então, foi um negócio super interessante para nós, e sem paralelo na história da empresa, né? Foi o evento que mais atraiu a atenção aí. Outra coisa interessante é canais e fóruns, né? A gente já falou dos canais um pouquinho, mas os canais eles não são apenas um ponto de aprendizado. Os canais eles são também um grande meio de comunicação. No canal a gente tem todas as campanhas de divulgação que são reproduzidas ali. Nos canais existem os fóruns que as pessoas conversam sobre um assunto ali dentro ou outros. Quando é permitido, né, pela segurança da informação, elas conversam ali. E os temas são diversos e são relacionados não apenas a conhecimento de submarino, mas a conhecimento do dia a dia das pessoas para incentivar o acesso pulverizado, né? A ideia é que isso seja, vamos dizer assim, cada vez mais capilar e vire um hábito o uso das pessoas.
E, por fim, a gente começou aí mais recentemente o trabalho de inteligência, em que a gente trabalhou com Business Intelligence, Business Analytics e redes de conhecimento. E aí eu apresento para vocês um resultado interessante aí, um dos primeiros trabalhos que a gente começou a fazer em parceria com a área de saúde, segurança e meio ambiente. E mostrando nesse gráfico aqui, esse gráfico aqui é errático, né? Que essa curva errática é a taxa que a gente tinha de acidente com afastamento até esse momento aqui, chama março de 2015. É quando começa um trabalho na gerência de SMS de mudar a cultura da empresa. Nós somos um dos parceiros, aí temos o orgulho de ter participado disso. Essa curva aqui, verdinha, está bem difícil de ver, mas é a curva verdinha, ela mostra o emprego das ações educacionais, ações integradas de aprendizado de SMS ao longo do tempo. E essa curva mostra como a curva de acidente, a taxa de acidente com afastamento cai drasticamente a partir do momento que a gente começa a trabalhar de maneira integrada, de maneira diversificada, o aprendizado e entendimento das pessoas sobre o tema. Então, a gente hoje tem taxas, a gente, por exemplo, não tem nenhum acidente com afastamento nesse ano, já tem 2 anos. Nenhum. E a gente tem essa curvinha aqui pontilhada, que é a tendência se a gente não tivesse feito nada, que era voltar para o normal ao longo de 2 anos. Né? Então, é importante enxergar isso. Outra coisa também é que na inovação aberta, a área de saúde e segurança, que é essa curvinha aqui, teve uma participação de mais de 74% em relação ao ano anterior, sendo que a gente só está no meio de 2017. Então, eles deram um salto muito grande na participação, porque eles são percebidos, graças a essa capilaridade do tema e da diversificação da maneira de aprender, como uma área que recebe inovação, recebe sugestão de melhoria, e com isso as pessoas se sentem muito mais livres para sugerir. Então, é muito interessante verificar como a participação no engajamento, ele é muito maior, ele corresponde a um crescimento também na taxa de inovação da própria área, né? E voltando para a aprendizagem organizacional, que é aquele primeiro eixo de que a gente falou, que é para aprender melhor, mais rápido, mais livre, mais interativo. Eu queria mostrar para vocês a nossa taxa aí de satisfação do pessoal que está conosco. A gente vê que tem 95% aí de notas bom e ótimo, em 3 itens. Tá? Isso aqui é uma pesquisa feita com o pessoal que usou a plataforma nos últimos 30 dias, a gente tenta fazer isso frequentemente. Em especial o pessoal que é heavy user mesmo, né? Mas o pessoal que assistiu nos últimos 30 dias. E eles falam de 3 itens. O primeiro aqui é a qualidade dos materiais disponibilizados pela equipe. O segundo, indexação de documentos oficiais relacionados aos temas. E o terceiro é relevância para a produtividade do trabalho. Então, a gente tem notas aí muito boas com a dispersão muito baixa em bom e ótimo, né? Então, é interessante perceber que apenas 5% dos votos totais dados estão em conceito regular e nenhum em péssimo. Então, isso para a gente é um grande sinal de que a relevância, né, que a nossa busca tem sido atingida aí a contento. Aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho aí nossos KPIs, né, que os nossos indicadores de performance, sabendo que a gente está trabalhando aí com 64 relatórios de base produzidos e 90 módulos interativos. A gente alcançou aí a marca no início de junho. São 62 percursos de conhecimento e 205 lições aprendidas e ideias. Além disso, a gente tem trabalhado com quase 90 aí, mais de 90, na verdade, acabei de ser surpreendido pelo número de agentes de conhecimento. São pessoas com quem compartilham, né, conhecimento conosco para que outras pessoas possam aprender, ou que colaboram, ou que trabalham disseminando internamente, mesmo que não tenham criado conteúdo, ou que participam da inovação aberta. Pessoas na plataforma, né, usando a plataforma, a gente tem 1.206 nos primeiros aí 2 anos, o que corresponde a praticamente todo. O efetivo que tem computador nas senhas são 800 pessoas, né? Então, é muita gente que usa além de quem tem computador. E hoje aí, a gente está com 60% do efetivo usando já em 2017. E horas de acesso, a gente chegou a 4.000 horas esse ano e nos anos anteriores somados da quase 10.000 horas. Além disso, a gente mediu o retorno do investimento. Nos primeiros 2 anos, nós fizemos um grande esforço em otimizar treinamentos internos que já existiam, para que reduzir o consumo de HH empregado em treinamento. E com isso, a gente consegue projetar até o final do projeto, até o final do empreendimento,
310 mil homem-hora a menos vão ser empregados em treinamentos considerados obrigatórios na empresa até o final do empreendimento em 2024. E a gente observa uma melhoria em produtividade dos processos testados de 15%. Quer dizer, 15% menos erro, 15% mais rápido, enfim. Isso é interessante também de enxergar essa correlação. A gente está terminando até recentemente um estudo para montar direitinho essa correlação que nem fizemos com o de SMS, né, que vocês viram no início. Vocês viram logo há pouco, né? Nós também somos certificados ISO 9001, 2015, em gestão do conhecimento, das primeiras empresas do Brasil certificadas, né, em ISO 9001 em 2015, nesse processo. E fizemos benchmarking com 26 empresas nacionais e internacionais sobre o nosso case, sendo a SBGC um grande alavanca aí para que a gente possa compartilhar isso com as pessoas. Para a gente tem sido muito importante tudo isso. E, bom, queria agradecer aí a atenção de quem está aí presente, de quem está assistindo na transmissão. Para a gente é muito importante compartilhar com vocês e ouvir as perguntas. E, além disso, eu queria agradecer mais uma vez a minha equipe, né? Que eu sei que tem alguns deles que estão assistindo aí, que eles são realmente excelentes, têm uma evolução muito grande nos últimos 2 anos, e que reflete justamente a evolução que nós tivemos nos nossos processos internos. Então, obrigada, pessoal. Vou abrir para as perguntas, tá? Vamos lá. Bom, primeira pergunta aí do André. Relevância é mais uma questão de conteúdo ou forma é importante também? Bom, André, são duas coisas, né? E mais que isso. Relevância é uma questão de... é uma questão de percepção, né? Então, como é que eu explico isso? Relevância, se a gente for usar o conceito ao pé da letra do marketing, é aquilo que converte em venda, né? É aquilo que converte em acesso, é aquilo que converte em percepção do usuário. No caso da gente, é aquilo que converte em acesso e converte naquela pesquisa que a gente viu, que é a percepção de que aquilo funciona, que pode ser usado. Então, uma parte, óbvio, é conteúdo, é que aquilo tem que ser percebido como útil para ele. Então, a gente tem um trabalho muito grande de, quando vai construir alguma coisa, assegurar que aquilo que está sendo transmitido é exatamente aquilo que a pessoa precisa ver, nem mais nem menos. Então, tem todo um trabalho de construir da maneira boa para que aquilo seja interativo, aquilo seja bonito, seja agradável de se ver, aquilo seja acessível, aquilo seja, vamos dizer assim, eu consigo medir a partir daquilo em que ponto eu estou em relação ao conhecimento. E tem que dar vontade de ser compartilhado também, né? Então, isso é um lado. O outro lado da relevância é bastante subjetivo, né? Que é a percepção que a pessoa tem. Então, eu não vou me enrolar muito com isso, mas é muito mais o que a pessoa me diz que é relevante do que o que eu acho que é relevante. Então, é o que você falou, mas também o que a pessoa percebe que é. E por isso a gente tem que ter o tempo inteiro uma consulta, a gente tem que perguntar, a gente tem que votar. A plataforma é toda baseada, por exemplo, em votações, né? A gente tem um sistema de estrelinhas, as pessoas votam, as pessoas comentam embaixo, então tudo isso ajuda a gente a montar um sistema de relevância, né? O Mário pergunta o que podemos fazer para ajudar mais na melhoria deste processo. Olha, Mário, a gente tem alguns desafios aí. O primeiro desafio é muito mais o que a gente pode fazer para poder melhorar o processo na empresa. Porque tudo que a gente está fazendo é com o espírito de servir a ICM. A gente não consegue imaginar todo esse aparato, todo esse dispositivo de uma maneira em que seus integrantes não possam usar e de uma maneira em que os seus integrantes não percebam como úteis para os seus negócios. Nós somos uma área de apoio, e como área de apoio a gente tem que ter, na nossa missão, o espírito de estar a serviço das áreas que, vamos dizer assim, fazem a engrenagem do negócio. Então,
vamos dizer, o que a ICN, os poucos integrantes da ICN podem fazer é, primeiro, continuar colaborando, entender que isso é um processo deles e que eles têm a abertura, o dever para continuar contribuindo para que a gente continue fazendo, eu falei que é relevante. A outra maneira é nos indicar quais são os caminhos com que a gente pode contribuir e talvez a gente não esteja ainda vendo, como aquelas redes, né, que são ocultas. A gente gostaria muito de ter muito mais abrangência nessas redes para entender o que as pessoas fazem, a gente não sabe ainda, mas não aquilo que está nos nossos programas de ação, ou não aquilo que está nas nossas missões de cargo, mas aquilo, por exemplo, que são os nossos talentos ocultos e podem contribuir para a gente melhorar processos, né? Então, isso é um outro desafio. O outro desafio também é, será que nós temos como melhorar a nossa comunicação e a nossa abrangência? Porque a gente hoje consegue ter abrangência por vários vieses, né? Tem o viés do portal, tem o viés das lições aprendidas, tem o viés da inovação aberta, tem o viés dos projetos especiais, tem os viés das campanhas e dos eventos, mas será que ainda tem mais algum outro viés com que a gente consiga comunicar melhor? Então, isso para a gente é muito importante, é saber dizer para a gente como é que a gente pode melhorar, porque pode ter certeza que a gente vai internalizar tudo. Para a gente é um grande prazer tudo isso. A Daniele pergunta, sabendo que alguns empregados da produção não acessam a internet, por consequência, a plataforma de conhecimento. Como é transmitido o conhecimento para eles? Há multiplicadores na ICN? Bom, isso é uma boa pergunta, Daniele. A primeira questão é, eles não têm acesso à internet, porém, eles têm a biblioteca digital que fica no andar térreo do prédio administrativo, em que eles fazem, todos eles fazem, né, treinamentos obrigatórios ali, e nessa ocasião acabam também acessando ao portal. Todos eles também conseguem acessar nos computadores dos seus encarregados e supervisores, pelo que eles também têm acesso de certa forma. Não é a melhor forma, mas eles também têm acesso. Como é que é transmitido o conhecimento também, tá? Mais recentemente, nos últimos tempos, a gente tentou transformar algumas formações que são feitas presencialmente. Por exemplo, a gente trabalha com uma formação de desenhos isométricos, né? Que é feita em parceria com a área de delineamento, e a gente trabalha na mudança dessa formação hoje, para que ele é feita presencialmente, durante a hora do almoço. Além disso, existem as formações da própria área de saúde e segurança, em que nós formamos formadores para que, não só de saúde e segurança, de outras áreas também, existe um programa nosso interno de formação de formadores, para que eles transmitam melhor seus conhecimentos na maneira presencial e na maneira de educação pelo trabalho, e outras iniciativas, como a capacitação de especialistas, em que essas pessoas são convidadas como parte do seu processo de formação, transmitir para suas equipes aquilo que eles estão aprendendo. E isso é acessado como feedback na pesquisa de avaliação deles. Então, a gente tem alguns mecanismos para poder não esquecer essas pessoas, digamos assim. Até porque, para nós, elas são muito importantes e hoje são as que mais acessam, por exemplo, os dispositivos interativos da plataforma Claxum, por exemplo. André pergunta se existe alguma iniciativa ou sinergia entre as várias iniciativas, entre a fábrica de conteúdo, ideias de valor, escritório de projetos. Sim. Vamos lá. O que existe aí de sinergia? Bom, vamos imaginar, vou dar um exemplo concreto que fica melhor, tá? Vamos imaginar que alguém fez uma ideia de valor, ou que alguém fez registrou uma melhoria de processo, né? Tem um caso prático de uma pessoa que mudou a maneira de fazer o chanframento de uma chapa, posicionamento de uma chapa lá na UFEA. Isso resultou numa economia drástica de HH na produção, né? O que foi feito? Ele registrou isso como uma ideia, essa ideia ela foi entendida como inovadora, ela foi colocada depois em prática, ela foi objeto de um relatório que gerou mediu, na verdade, o quanto ela impactou em redução, né, de custo, e, por fim, isso virou um relatório de base, ou seja, fábrica de conteúdo, que disseminou como eles fizeram esse trabalho para todo mundo na empresa.
E a partir daí, os jovens aprendizes conheceram isso e tentaram montar um protótipo para que o mesmo dispositivo seja feito com chapas do nuclear. E a gente tem esse protótipo hoje lá na mesa, lá na GCI, na sala da GCI, e é uma característica, né, um caso muito claro de como todas essas coisas estão interligadas. Tem uma pergunta da Suiene, mas antes, por favor. Tem uma pergunta aqui presencial, gente. Sim, eu sou a Flávia, então esse conteúdo é bem familiar para mim, porque eu sou da Amazul, então eu também trabalho com submarinos e todo esse conhecimento. E uma dúvida que eu tenho é, dentro da ICN, onde é que está a GC? Ela está pendurada onde? Como é que ela foi criada? Queria conhecer, saber um pouquinho mais de como essa área apareceu dentro da ICN. Vou só falar um pouquinho de novo aqui, porque talvez não tenha ouvido. Eu estou com a Flávia da Amalu, que é a empresa irmã nossa aqui, perguntando como é que surgiu a GC na ICN, né, e qual é a estrutura. Então, a gestão do conhecimento na ICN começou, ela própria como escritório de projetos especiais, vinculado na diretoria de administração, em 2015, quando eu voltei da França. Eu fiquei na França 4 anos, responsável pela TOT. Então, quando a gente voltou, eu percebi que existiam alguns problemas de desafio que a gente precisava superar. E, com isso, a gente montou uma estrutura para fazer um projeto especial, que era implantar toda essa integração de gestão de conhecimento na ICN. Só que, com o tempo, a gente percebeu que essa estrutura de projeto não era o suficiente, porque tinha que ser um processo transversal e enraizado na empresa. Então, acabou virando uma gerência funcional, englobando o assunto inovação, também vinculada à diretoria de administração, que é como se fosse uma diretoria de serviços compartilhados, na qual está pendurado também, por exemplo, recursos humanos, tecnologia da informação, administração e materiais, e segurança orgânica são áreas que estão penduradas nessa área de administração da empresa, né? Então, a área ela foi criada, na verdade, por conta do desafio que existia, e hoje a gente é uma gerência funcional pendurada embaixo dessa diretoria. Não sei se você queria que parecesse um pouquinho mais, mas essa é a nossa estrutura. Não, sim, foi suficiente. Ok. Vou partir para a pergunta da Suiene aí. Suiene pergunta, a TOT é baseada no recebimento de documentação técnica, ciência técnica e on-the-job training, que surgiu a partir da Marinha, da ICN e do DCNS, que é responsável por transferir o conhecimento. Vamos lá. Bom, o contrato de TOT é um contrato um pouco complicado. A gente não pode falar muito sobre ele, mas, grosso modo, o que diz da TOT é exatamente o que a Suiene falou. Há 3 modalidades. Uma delas é o treinamento on the job, né? Outra modalidade é assistência técnica e outra é o recebimento de documentação. Documentação a gente recebe por meio do TTP. O treinamento on the job chama MTP, o Master Training Plan, que é aquele que já deu mais de 24 mil homem-dia de treinamento, né? Somando Brasil e França. E a assistência técnica vem da DCNS. A gente recebe os franceses lá, alguns permanentes e outros temporários, para algumas missões específicas. Bom, Suene, vamos lá. Pelo contrato, o responsável pelo conhecimento, para transmitir para a gente, no escopo da TOT, é a Marinha do Brasil. Né? A DCNS transfere para a Marinha e a ICN participa disso. Então, como a Marinha recebe, a gente participa. Só que no que a gente participa, nós precisamos gerar evidências de que participamos. É uma obrigação contratual disso. Então, daí a gente precisar, por exemplo, nos treinamentos on the job, os MTPs, fazer relatórios, né? Ou fornecer evidências de que recebemos documentação técnica. E, enfim, de que estamos resolvendo os problemas relativos à assistência técnica. Grosso modo, nesse fórum público, é isso que eu posso falar. Mas a nossa área, ela vem para complementar os dispositivos que a transferência de tecnologia, que a TOT, não resolve. Porque a gente sabe que a TOT, infelizmente, da maneira que ela foi feita, ela tem um espectro de ação muito limitado. E aí nós somos uma fábrica muito diversa e muito grande. Então, a gente vem trabalhar nas lacunas da TOT para potencializá-la.
e para cumprir uma outra obrigação que nós temos, né, que é a obrigação de assegurar que a gente tenha performance, né, que é uma obrigação empresarial da empresa, da própria ICM, da própria sociedade ICM. Né? Então, essa é a ideia. Espero ter respondido isso aí. Claro. O portal, o canal, vocês, foi uma coisa que vocês desenvolveram especificamente para crescer, ou era uma intranet que foi desenvolvida? Como é que vocês deram conta, com a tecnologia da informação, com softwares, de criar um ambiente virtual assim, tão eficiente e acessível? Tá. Pessoal, de uma pergunta aqui da presencial da Flávia da Mazul, perguntando do nosso sistema, como a gente montou o nosso ambiente computacional, o nosso portal e tudo mais. Bom, longa história. O primeiro grande problema que a gente tem é a questão de segurança da informação, né? Então, a gente precisou passar por várias instâncias de aprovação da Marinha do modelo que a gente tinha pensado. Só que qual era o modelo que a gente tinha pensado? A gente entende que a gente não consegue conquistar o nosso público, a nossa demografia é um público essencialmente jovem hoje em dia. É um público que está ficando cada vez mais jovem. Esse público cada vez mais jovem se comunica e pensa de um jeito. Então, uma das coisas que a gente tem como mote desde o início do nosso trabalho a gente não consegue resolver problemas de 2017 com a cabeça, entendeu, de 2007. Eu estou falando de 80, de 90, 50, estou falando de 10 anos atrás. A cabeça de agora é muito diferente da cabeça de 10 anos atrás. E essa coisa é exponencial. E aqui eu não estou falando de moda de negócio exponencial nem nada. A gente está falando de uma realidade. De que se a gente não souber enxergar quais são as possibilidades, né, que vão ocorrer nos próximos meses como um crescimento não linear, mas um crescimento exponencial, a gente perde o bonde da história e perde a tal da relevância. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem um grande desafio que é comunicar com esse mindset diferente e este mindset tem que estar capacitado para entregar os últimos equipamentos. E ele tem que ser capacitado para resolver problemas diferentes. Então, feito isso, a gente decidiu escolher, por vários critérios, uma parceria de mercado com a Crossnowledge, que tem uma plataforma que eles adaptaram para a gente para ficar em compliance com a nossa segurança da informação. Por quê? Porque a gente sabe que a Crossnowledge está atualizando a plataforma deles, que originalmente é usada para gestão de aprendizado desde que ela foi criada no ano 2000. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Eu tenho um software as a service, mas eu tenho on-premises. Eu não preciso me preocupar com ele ser atualizado. Outra coisa também é que ele funciona exatamente como você falou, como uma intranet. Nós temos uma intranet sim, mas a gente tem uma intranet de conhecimento e inovação, em que a gente coloca tudo ali dentro e consegue fazer ali dentro um ambiente de colaboração, um ambiente de distribuição de conteúdo, um ambiente de comentário, um ambiente de votação de relevância, um ambiente de link com os documentos oficiais. Então, tudo que está ali é um link com o documento oficial que está no sistema de distribuição de documentação oficial da empresa, né, que é o nosso sistema de documento, o SEDOC, o UTIL, enfim. Então, a gente conseguiu montar um ambiente onde eu posso achar tudo. Onde eu posso conversar, onde eu posso fazer exatamente como eu faria se eu estivesse numa rede social. Então, só que fechado. Então, a grande vantagem do seguinte, como eu consigo medir tudo, eu tenho analytics para aquilo tudo. Eu sei quanto tempo a pessoa passa em cada conteúdo, se a pessoa conversou, se a pessoa votou, se a pessoa compartilhou, se ela não gostou, quanto tempo ela passou com o mouse ali em cima de alguma coisa. Então, esses analytics, por exemplo, eles me permitem, junto com as pesquisas de opinião, né, com as pesquisas de percepção, manter a relevância. Eu não vou falar mais de um tema que as pessoas não querem ouvir falar, ou não vou ficar me esforçando para... se as pessoas consideram aquilo superado, talvez em vez de trabalhar numa versão daquilo, eu trabalhe em algo completamente diferente para poder trabalhar aquilo. Né? Então, é super interessante isso para a gente. Então, o portal ele vem disso, ele vem da nossa percepção de que a gente não pode querer matar este assunto com a mentalidade de hoje. Eu não posso montar uma internet baseada em SharePoint, até posso. Mas eu estou pensando agora, como é que isso vai melhorar a minha vida daqui a pouco?
Como é que eu consigo integrar rapidamente módulos para aquilo com custo agregado muito baixo, com esforço agregado de capacitação muito baixo, e melhor ainda, com esforço agregado de adaptação de quem já usa aquilo baixíssimo. Então, para nós, a decisão estratégica, não só do portal, mas de praticamente tudo que a gente faz é isso. É tentar prever quais vão ser os próximos 5, 10 passos, que estão na velocidade que a gente não controla, e trazer isso para a nossa cultura do movimento de agora. Né? A Daniele pergunta aí de novo... perdão, eu vou ter uma pergunta aqui presencial de novo, Daniele, então eu vou fazer do Ricardo aqui. Obrigado, Ricardo. Eu tinha uma pergunta aqui um pouco perigosa. Sim, se eu puder responder. Então, a primeira pergunta, pode responder a seguinte pergunta? Começa assim, né? É uma questão do sigilo. Sim. E nesse sigilo, eu não sei se na hora que construir os indicadores de KPIs, esse sigilo se transforma nesse painel também. Eu estou vendo que os indicadores me parece que estão mais pensados em como você vai disponibilizar um determinado conteúdo e aprendizado. E eu não estou vendo, por exemplo, como eles refletem uma determinada meta de escopo. Por exemplo, para construir o submarino, precisamos, sei lá, 10.000 conhecimentos e 40.000 competências. Isso tem algum mapeamento daquilo? Está sendo construído? É uma excelente pergunta. Eu vou só repetir um pouquinho para o pessoal aqui. É o Ricardo, do Departamento de Construção Civil da USP, é isso? Engenharia Civil ou Construção Civil? Pronto. Departamento de Engenharia de Construção Civil da USP pergunta sobre nossos KPIs, né? E aí eu vou dissertar um pouquinho sobre o KPI. O KPI hoje, ele é daquele jeito porque ele reflete o índice de maturidade da gente, o qual a gente está medindo de novo, inclusive agora. Está rolando uma pesquisa aí, e é importante que quem for da ICN que está assistindo aí, que possa responder essa pesquisa, né? Porque é importante para poder a gente, inclusive, direcionar os próximos KPIs. No nosso caso, eu vou até botar de novo no slide dos KPIs para poder a gente entender um pouquinho. Os KPIs, eles são voltados para, primeiro, produtos, segundo, registros de lições aprendidas, terceiro, disponibilidade e último, retorno de investimento. Talvez a sua pergunta, que é o quanto isso corresponde à melhoria do negócio, esteja na última parte, que é retorno de investimento. Certo? Talvez, mas não tudo. Hoje a gente trabalha com números absolutos, não com números relativos. Por quê? Porque quando a gente fala de mapear competências de submarino, normalmente a gente está falando de um processo, eu vou alimentar um pouco a polêmica, tá? O mapeamento de competência é um processo que é necessário quando você sabe exatamente qual é o futuro daquele cargo ou daquela função, daquela atividade daqui a algum tempo. Porque o mapeamento de competência, tal qual ele é concebido hoje em dia, dentro da disciplina de recursos humanos, ele é feito com base em cargo. Só na ICN nós temos 800 cargos. E eles já mudaram loucamente desde que a gente começou em 2009. Então, se a gente tivesse mapeado competência com base no cargo, a gente teria feito um esforço um pouco bizarro. Me diga, Ricardo. Boa. Aí, vamos lá. Existe, sim, um levantamento com base em tecnologias, é ele que nós usamos. E é ele que nós usamos. Porém, eu não posso divulgar isso para você. Pronto. Tá? A segunda pergunta é como é que isso liga com relação ao negócio, não é isso que você perguntou? Não, eu queria saber mais essa evolução. Isso. Eu não posso te dar, por exemplo, quanto isso corresponde em relação ao total. É porque isso é uma apresentação pública, mas sim, existe um mapeamento. Um controle, não? Sim, isso existe. Sim, isso existe. Sim, isso existe. Nós temos noção. Agora, eu te digo o seguinte. A gente tem milhões de componentes. Perdão, a gente tem quase 1 milhão de componentes, né, para poder tratar no submarino nuclear, né? E no convencional, um pouco menos. Mas a gestão de configuração disso é um tanto que complexa, né? Eu não trabalho com a gestão de configuração, mas é um tanto que complexa. Então, isso muda bastante.
É preciso ter um acompanhamento muito forte com relação a isso para saber exatamente qual é a versão do produto que a gente vai estar montando em relação à parte que a gente está construindo e por aí vai. Então, sim, existe um controle, eu só não posso entrar muito mais em detalhe com relação a isso. Vamos lá. Primeira pergunta, estava faltando aqui, Daniele, né? Como atingir a massa de funcionários que possam cerca de 50 anos, se os mesmos possam intimidade com inovação, através dos agentes, que em regra são mais jovens. Vamos lá. Daniele, algumas coisas interessantes aí para quebrar esse paradigma seu, tá? O nosso pessoal hoje, a gente estima, a gente não tem um dado muito sério sobre isso, mas a gente estima que cerca de 90% do nosso efetivo tem smartphone. 50 anos ou não, ou menos, ou mais, pouco importa, tem smartphone. Então, eles têm certa familiaridade com o digital, mesmo que não tenha uma alfabetização digital feita pelo computador. Então, isso é muito o contrário do que a gente costuma imaginar. A gente imagina que o pessoal mais velho não vai estar. E aí eu gosto de contar a história da minha mãe, que eu já contei aqui uma vez, mas minha mãe, por exemplo, ela nunca ligou um PC na vida dela. Ela que não me escute, mas ela nunca ligou um PC na vida dela. Minha avó usava MSN, falava comigo pela pequena, mas a minha mãe, ela nunca ligou um PC na vida dela. Aí minha mãe descobriu um negócio chamado smartphone, que ela no início achava horrível, lá só para ligar. Só que aí começou a acontecer um fenômeno muito interessante. Ela começou a ligar as pessoas a não atender. Me manda uma mensagem. Por que você está me ligando? Você está me incomodando me ligando? Isso não era um jovem. Enquanto só eu estava fazendo isso, ela continuava me ligando. Mas quando começaram os amigos dela a fazer isso, aí ela teve que se virar com o tal do WhatsApp. E o que é curioso é que hoje minha mãe, ela usa o WhatsApp muito mais que eu. E se não for pelo WhatsApp, ela não recebe. Né? Então, existe uma certa familiaridade com tecnologia do pessoal de todas as idades hoje, graças ao fenômeno do smartphone. Né? E hoje a gente procura atingir esse público de algumas maneiras. Uma parte é introduzindo pelo meio do aprendizado obrigatório que é feito na biblioteca. Se a pessoa não tem vontade de ir lá acessar por si mesma, algum dado momento na vida dela ela vai ter que entrar porque existe um treinamento obrigatório online que ela tem que fazer para poder renovar o acesso dela à empresa. Né, que é o treinamento de renovação de integração. Então, ali ela vai ter que se familiarizar de alguma maneira. Então, isso é uma coisa. Tendo ela computador ou não, né? A outra coisa é que existem multimodalidades de aprendizado. O portal e o online é só uma delas. Existe, como eu falei, uma parte de aprendizado presencial que é feita, só que é feita de uma maneira mais intuitiva do que numa sala fechada com PowerPoint. Né? Ela é feita, por exemplo, no Platzoom, né? Que é usando o próprio smartphone, uma apresentação interativa. Atualmente, o Douglas da minha equipe está renovando toda a apresentação de trabalho em altura, por exemplo. Toda a parte teórica vai ser feita dentro da apresentação interativa usando o próprio celular. Então, a gente vai tentar usar o celular como um aliado para trazer as pessoas. E, por fim, existem sim, como eu falei, a parte de formação de formadores. Para que as pessoas que estão educando outras, por qualquer meio que seja, né, para que elas estejam prontas a lidar com essa diversidade. Então, o que é importante, né, voltando para o que o Mário falou, talvez seja receber cada vez mais feedback do pessoal operacional ou do pessoal de outra geração, para que a gente possa inserir isso nos processos de uma maneira que seja mais agradável para eles. Até hoje, a gente não vê muita discrepância nas pesquisas de satisfação do retorno entre quem tem computador e quem não tem, pessoal operacional ou não, e do pessoal com mais de 50 ou menos de 50. Até hoje, a gente não vê muita discrepância. Mas talvez seja algo que não esteja chegando para a gente. Então, é importante a gente prestar mais atenção, sim. Marcelo Arantes pergunta: se você vê espaço para estimular a formação acadêmica dos colaboradores através de conteúdos elaborados no próprio portal, né? Ou até mesmo parceria com instituições de ensino, né? Marcelo, sim. Inclusive, a gente tem alguns canais que a gente está colocando para isso. Por exemplo, os canais ligados à saúde, segurança, saúde, por exemplo, meio ambiente, o canal de conhecimento e inovação já tem vários conteúdos acadêmicos, mas colocados de maneira mais amigável,
né? A gente baixa vídeos do YouTube ou vídeos do canal. A gente está buscando hoje, atualmente, assunto do último comitê de gestão nosso, né, interno, fazer parceria com Coursera, com edX, com outros fornecedores de MOOCs, né, que são Massive Online Open Courses, né, para que a gente tenha acesso a eles a partir da plataforma sem os bloqueios de segurança. E aí vocês podem usar o quanto quiserem ali dentro. Mas fora isso, a gente já tem alguns conteúdos voltados para justamente o que você está falando, né, como gestão ou até mesmo alguma coisa específica de algumas áreas, como usar Excel, ou, como usar ferramentas de informática. Isso a gente já tem. E a gente está, no momento, organizando isso. Tá? Mas sim, isso já existe e está no nosso radar. Inclusive, se você quiser ser voluntário, estamos à disposição. Vou fazer algumas. Pode fazer direto ou quer? Um a um é melhor, porque eu preciso transmitir o pessoal aqui. Bom, eu sou Juliana, eu sou mestranda, também do Departamento de Civil da USP. Juliana da USP também, pessoal. Juliana, é isso? Juliana da USP também, tá, pessoal? Tá perguntando aqui. Aproveitando essa última pergunta do Marcelo, eu queria saber se vocês pensam numa universidade corporativa, algo mais estruturado. Eu estou entendendo que existem alguns conteúdos, mas eles são conteúdos misturados, né? Gestão, técnica, acadêmica. Vocês têm uma universidade corporativa em parcerias com instituições não só da França, aqui no Brasil. Bom, isso é outro programa polêmico. Por que é polêmico? Porque o nosso esforço hoje, e aí eu vou falar um pouco de tendência, tá? A gente tem uma mentalidade de aprendizado, quando chega em aprendizado, que ainda é muito voltada no aprendizado professoral. Eu preciso que alguém me ensine ou que alguém me oriente. E a geração mais nova, ela não está... Ela não funciona necessariamente assim. Ela pode funcionar assim, mas não necessariamente. O conceito de universidade corporativa, ela tenta reproduzir dentro da organização o conceito de trilhas de aprendizado multidisciplinares que levam uma pessoa a ocupar bem um cargo. Isso não necessariamente é verdadeiro quando a gente vai falar dos próximos postos de trabalho ou dos próximos desafios numa empresa, especialmente que a gente vai tratando de indústria 4.0, né, que é o próximo nível de evolução. Cada vez mais as coisas vão ser, vamos dizer assim, em vez de organizadas e estimuladas, porque a gente está no híbrido, né? A gente tem os percursos de conhecimento, mas a gente não tem aquilo como obrigatório. A pessoa pode fazer um pedaço de um percurso e partir direto para o outro. Não precisa cumprir ele todo. Pode ver só o pedaço que lhe interessa. Pode compartilhar só o pedaço que tem. Ela não tem obrigação de ver tudo. E esse é um dos fatores preponderantes da relevância. Então, converter isso numa universidade corporativa, no meu ponto de vista, enfraquece o lado da relevância. Seria interessante do ponto de vista de gestão de competência, ou talvez, se a gente quisesse conjugar com isso, talvez embaixo desse guarda-chuva, tem um negócio aqui, olha, seus percursos de desenvolvimento. Aí você coloca ali algumas trilhas obrigatórias para que a pessoa possa fazer para se desenvolver. Mas não como um viés de universidade, porque a gente não quer ter esse tom professoral. A gente quer ter um tom colaborativo, um tom de aprendizagem conjunta. Pelo amor de Deus, ninguém está dizendo que a universidade não presta. Muito pelo contrário, ela só presta, né? Até porque é de onde vem a maior parte da nossa inovação, do nosso capital humano, nosso capital intelectual e tudo mais. Né? O que a gente entende é que na nossa realidade, da maneira como nós trabalhamos e com o público com que nós lidamos, a liberdade e a maneira de organizar o seu próprio meio de aprendizado, de colaborar, é muito mais importante do que eu engessar aquilo. Tá? E aí é uma outra discussão, também muito mais polêmica, de uma visão que nós temos do que é que vai ser o futuro da própria universidade corporativa. Hoje você já tem gente falando
É até um vídeo compartilhado por uma pessoa da minha equipe de um cara, acho que ele é chinês, que está montando um algoritmo que vai poder permitir dar aprendizado para todo mundo no nível que ela tiver. E aí a gente mata o nível a gente mata a escola como existe hoje. É um algoritmo de machine learning para poder fornecer aprendizado para qualquer pessoa no nível que ela tiver. Sobre qualquer coisa. Eu mostro o vídeo para vocês depois. Então, você pode mandar a próxima pergunta. Sobre agentes do conhecimento. Certo. Como que vocês mapeiam essas pessoas? Uhum. Com qual periodicidade? Porque eu imagino que, além de mapear pessoas, vocês têm que reciclar o tipo de conhecimento que essas pessoas têm para compartilhar com os demais. Perfeito. Tem ainda mais aquela história da aprendizagem, que a gente tem mais de fora do que de dentro. Uhum. Vamos lá. Agentes de conhecimento, na nossa estrutura, são de vários tipos. O primeiro tipo de agente de conhecimento é o agente multiplicador, né? Que é aquele que, em normal, foi para a França ou domina bem a tecnologia e está compartilhando aquele conhecimento com alguém. É aquele que gera um relatório de base, por exemplo. Esse cara, ele é ou voluntário, e olha, nós temos muitos voluntários, agradeço aí que eu vejo alguns presentes aí na lista. Né? A gente tem ou um voluntário, ou a gente tem o indicado pela liderança dele. Tá? Então, normalmente é assim, ok. O segundo tipo de agente de conhecimento é aquele agente que ele compartilha o conhecimento com os outros. Então, como ele compartilha bastante, ele, dentro da nossa lógica de gamificação, ele está sempre nos primeiros do nosso ranking. Né? Ele nos dá subsídios em metadados sobre a relevância daquilo que colocamos. Ele pode não ser um cara que crie conteúdo ali mesmo, mas como ele está comentando, compartilhando, curtindo, votando, ele nos dá subsídios para ver a relevância. Então, ele sim é um agente, mesmo que a princípio ele não ache que ele é. E nós tratamos ele como um agente. Tá? Então, isso é muito fácil. É só acessar quem são os 20, 50 primeiros do nosso ranking e eles vão estar lá. A outra questão, eu vou passar a primeira, que é importante. Metadados, gente, hoje, no mundo de hoje, são tão importantes quanto dados. Então, obrigada para o pessoal que está no topo do ranking, porque nos ajuda horrores. A outra questão é a questão do cara que inova e que registra lições aprendidas. Ele registra a lição aprendida e registra ideias para inovação, né? Faz inovação prospectiva e registra a inovação a melhoria que ele já aplicou. Né? Esse cara também é um agente de conhecimento. E ele normalmente é uma pessoa que para nós é muito relevante, por quê? Porque ele normalmente, via de regra, é o cara que está operacionalizando alguma coisa. Então ele é quem verifica que, olha, se eu fabricar uma ferramenta assim, será que essa ferramenta vai tornar o meu trabalho mais rápido? E é algo completamente fora do radar, por quê? Porque aquilo não é tecnologia submarina. Mas por que é importante? Porque se qualquer ferramenta eu faço, sei lá, uma conformação de uma chapa muito mais rápido do que estava previsto, poxa, é produtividade. Se com aquele novo método eu faço o trabalho mais seguro, é menos acidente. Né? E por aí vai. Então, essa pessoa também é um agente de conhecimento. Então, nós temos esses 3 eixos aí de agente de conhecimento. Tá? São os multiplicadores ou formadores, como vocês quiserem chamar. São as pessoas que nos fornecem metadados, que compartilham, colaboram, que nos dão relevância. E são as pessoas que estão trabalhando no eixo de inovação e de registro de melhorias. Tá? Então, como é que se mantém isso atualizado? Isso é dinâmico. Normalmente, a própria pessoa, como ela domina, ela sabe que aquilo mudou e avisa. A gente tem alguma periodicidade para renovar as coisas também, né, para poder revisar. Então, isso funciona dentro de um workflow de controle do nosso próprio conteúdo, se aquilo é relevante ou atualizado ou não. Ainda tinha mais uma? Tem. Sim. Em cima da pergunta da Flávia, você falou que você, essa área de TI, está abaixo da diretoria de administração. Isso. Né? Primeiro, eu queria entender o organograma, quais são as diretorias. E, segundo, eu queria entender por que vocês não estão na diretoria técnica. Imagino que existe uma diretoria técnica, já que a área de GTI é bastante voltada para a competência técnica. Tá.
Olha, eu não posso te responder com relação à estrutura organizacional, mas eu entendo que qualquer lugar onde a gente estivesse poderia fazer sentido. E onde a gente está faz sentido. Por quê? Porque a diretoria de administração, ela é uma diretoria de serviços compartilhados. E nós, de certa forma, somos um serviço compartilhado por todas as áreas. Tá? Agora, as outras diretorias são o quê? A gente tem o diretor-presidente, né, que junto com ele tem a área de saúde e segurança, as gerências aí, né, de saúde e segurança, qualidade e finanças e custos. Essas são ligadas direto à presidência. E embaixo tem 3 diretorias também, que são paralelas a essas gerências, que são a diretoria industrial, aí sim, faz todo o processo de construção, fabricação, comissionamento, manutenção, enfim, planejamento industrial, né, tudo isso está ali dentro. A gente tem também a diretoria operacional, que é quem faz a administração contratual, os testes de aceitação, quem faz a gestão do projeto em si, né, que tem os gerentes de casco, os ship managers, né, que a gente chama. E também tem uma área de planejamento estratégico lá dentro, que é quem cuida do nosso cronograma macro, por exemplo, das entregas macro. Então, nós estamos numa área de administração por uma questão de que funciona. Mas onde a gente estivesse, eu entendo que a gente poderia fazer diferença do mesmo jeito. Posso aprofundar um pouquinho a pergunta dela? Claro. É uma área grande, quantas pessoas vocês são em GC? A Flávia pergunta de novo quantas pessoas somos, né, na geração do conhecimento. Bom, vamos lá. Comigo nós somos 8. Mas nós não somos 8 full time. Full time nós somos 5. Somos eu. E aí eu queria falar um pouquinho de formação da gente para você entender o caldo que é lá. Bom, eu sou originalmente advogada tributarista. Eu tenho OAB até hoje. Mas eu tenho um MBA e eu fiz educação executiva na HEC, em Paris, em desenvolvimento organizacional, equivale a um nível 1 de mestrado lá na França, né? Bom, eu já trabalhei em vários projetos transversais dentro da Odebrecht, que é a empresa de origem de onde eu venho. E, enfim, esse desafio é super interessante para mim. Além disso, eu tenho 3 analistas. Uma delas, originalmente, é jornalista de formação, convertida em desenhista institucional, que é a profissão daquele cara que sabe fazer o transplante de cérebro, né? Eu costumo dizer. É quem tira o conhecimento da cabeça de alguém e coloca para que vários possam usar como aprendizado. Um outro analista também, originalmente, é formado em gestão de recursos humanos e é convertido em desenhista institucional também. Mas hoje, nenhum dos dois faz somente isso. Eles trabalham com outros tantos dispositivos, como vocês viram aí, e que nada tem a ver com desenho institucional. Então, eles deram uma grande evolução aí na atuação deles. O analista mais novo que chegou lá é um cientista de dados. Originalmente ele é físico e está fazendo doutorado em teoria das cordas. Então, assim, completo nada a ver uma coisa com a outra, e é um caldo completamente... a gente tem também, também uma pessoa, um assistente, né, que trabalha com User Experience, né, ele é graduando em administração, mas ele originalmente é designer. Aí você vê o caldo da história, né, tipo... Então, ele trabalha com User Experience, que é tudo que tem a ver com tornar amigável, com tornar interessante, é ele quem toma conta. A gente tem uma pessoa que está formando em engenharia de produção também, que é quem nos ajuda na interface técnica. Óbvio que todo mundo, nessa altura do campeonato, sabe fazer submarino de certa maneira, né? De um jeito ou de outro, mas ela está sendo formada para ajudar com a gente, inclusive, em gestão de processos internos. E a gente tem um consultor francês, que é o Philippe Cristiman, ele é do Ministério da Educação Nacional francês, passa 3 dias da semana conosco, e ele é especialista em engenharia pedagógica, mas originalmente ele é engenheiro mecânico, então é uma pessoa que tem formação técnica também, e nos ajuda para que esse dispositivo possa servir de meio de aprendizado. Então, a gente tem gente que trabalha com analytics, gente que trabalha com aprendizagem, gente que trabalha com inovação, gente que trabalha com processos, e eu que trabalho com nada, né? A minha formação é mais completa, nada a ver, mas esse dispositivo, ele começa do meu trabalho de conclusão de curso lá da pós-graduação lá na França, né? Lá do mestrado lá na França. Então, originalmente o trabalho acadêmico deu origem a esse dispositivo. Então,
interessante. Bom, pessoal, a gente está chegando aí no horário, né? A gente tinha marcado até 12h30. Eu fico feliz aí que tem muitos participantes online e tem mais alguns outros aqui assistindo com a gente ao vivo. É sempre muito bom poder compartilhar aí o case da ICN, né, com todo mundo, porque é algo que nos dá bastante orgulho na empresa e mostra que a gente consegue alcançar um grande nível de qualidade com uma equipe enxuta e muito bem qualificada e com a colaboração de todos, né, porque isso não seria possível sem a integração de todos os nossos integrantes, né, que de uma forma ou de outra contribuem para que o processo seja relevante lá, né. Então, muito obrigada aí a todo mundo que está assistindo, ao pessoal que está aqui presente. E, bom, tchau, pessoal, e espero poder compartilhar com vocês depois. Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, o meu e-mail está aqui no último slide, meus contatos no último slide aí, quem baixou o PDF, vai estar disponibilizado para vocês assistirem, tá? Então, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Vou encerrar a transmissão aqui.